Fala, turma do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que está nos assistindo nessa plataforma, sejam bem-vindos também a todos vocês que nos ouvem aqui através do Spotify. E hoje, gente, nós vamos dar continuidade a uma sequência de dois vídeos que nós já trabalhamos anteriormente. Eu vou falar eles aqui para vocês. Se você ainda não assistiu, você vai voltar lá para assistir, onde nós temos falado sobre mudança de mentalidade. Nesse vídeo de hoje, eu vou trabalhar com vocês como vocês podem reprogramar a mente de cada um de vocês para alcançarem resultados extraordinários. Beleza, gente? Nesses dois últimos vídeos, eu te mostrei por que profissionais inteligentes, eles ficam presos em resultados medianos e qual é a mentalidade que separa quem cresce de quem estagna na carreira, na vida pessoal, dentro inclusive de outros contextos, tudo por questão de mentalidade. E aí vários de vocês comentaram, né? Beleza, Anderson, eu entendi o problema. Eu entendi a importância de desenvolver e ter uma mentalidade forte, mas eu te pergunto, como é que eu mudo isso na prática? E é exatamente isso, meus amigos, que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Nesse vídeo você vai aprender 3 técnicas práticas e comprovadas de reprogramação mental. E não é teoria, tá, gente? Não é motivação vazia, são ferramentas que você vai poder aplicar a partir de hoje. E olha, isso também não é papo de autoajuda, existe ciência por trás disso, inclusive depois você pode pesquisar aí na IA ou em outras ferramentas. Sobre tudo que nós vamos falar aqui, vocês vão encontrar verdade, ciência e muita profundidade, além de conteúdo que é transformador na vida de cada um de nós. Foi na minha, eu acredito que pode ser na sua também. O seu cérebro, ele tem algo chamado de neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade de criar novos padrões, novos caminhos neurais. Nós, meus amigos, vocês, literalmente podemos reprogramar nossa mente. E, Anderson, mas como eu posso fazer isso? Pega o papel e caneta primeiro, ou então abre seu computador aí lá no seu Word, onde você foi anotar, porque esse vídeo vai ser um pouco mais denso do que os anteriores. Mas fica até o final, porque a terceira técnica, ela acredito que seja a mais poderosa de todos, além de que ela vem para complementar todo um contexto que nós já estamos trabalhando aqui no decorrer desses 3 vídeos, sendo esse o terceiro vídeo de hoje, ok? Antes de entrar nas técnicas, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa fundamental, tá? A sua mente, a nossa mente, ela funciona por padrões. Você tem padrões de pensamento, padrões emocionais, padrões de comportamento. É tipo uma trilha, um caminho numa mata, numa floresta. Quanto mais você vai passar por aquele mesmo caminho, mais fácil fica passar por ali de novo. E, eventualmente, você nem pensa mais. Seu corpo automaticamente já segue aquela trilha, já segue aquele caminho, assim como o caminho de casa, que eu acredito que já tenho até falado aqui em outros vídeos, que às vezes eu estou voltando para casa, já criei aquele hábito, eu fiz um caminho neural, na verdade não estou nem indo para casa, estou indo para um outro caminho, e quando eu me desconcentro, que eu me pego, o carro está me levando para casa, por aquele caminho que eu sou acostumado a fazer todos os dias. E, gente, os nossos pensamentos, eles funcionam assim. Se você repetiu 1000 vezes para você, eu não sou bom em oratória, ou eu não sou bom em comunicação, e você ficar repetindo isso na sua cabeça, você acaba criando uma trilha neural muito marcada. Aquele caminho, igual o caminho da trilha lá na mata, na floresta. E toda vez que aparecer a situação onde você tem que se comunicar verbalmente, de falar em público, o seu cérebro automaticamente vai pegar aquela trilha, porque ele quer o caminho mais fácil e vai dizer: eu não sou bom em oratória, ou eu não me comunico bem. Só que a boa notícia é que você pode criar novas trilhas.
E aí, quando você repete várias vezes as novas trilhas, elas ficam mais fortes do que as antigas. E aquele caminho que foi criado anteriormente nas antigas, ele começa a se apagar, porque você não passa mais por lá. Entendeu? É assim que nós vamos trabalhar essa reprogramação, criar novas trilhas e apagar as trilhas anteriores. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite, de um momento para o outro. Mas eu vou te ensinar isso bem direitinho, tá? É isso que a gente vai fazer agora, ensinar você a reprogramar. Técnica número 1, tá, gente? Já aí anota. A primeira técnica é a chamada reprogramação de identidade. E essa primeira técnica, ela é a base de tudo. Porque você não consegue ter resultados, gente, que são inconsistentes com a sua identidade. Não tem coerência aqueles resultados com quem você é ou com o que você faz. Por exemplo, se você se vê como uma pessoa desorganizada, você vai sabotar qualquer tentativa de planejamento de organização. Porque seria estranho, seria não ser você. Seria estranho se você é alguém desorganizado e já tentar, em toda oportunidade, ser organizado. Agora, se você se vê, por exemplo, como alguém que não é de vendas, você vai evitar situações de negociação da mesma forma, porque não é quem você é. Veja que é uma questão de coerência, né? Uma questão de coerência. Você criou caminhos, criou trilhas neurais aí na sua mente que chegaram a um determinado ponto em que, por exemplo, como eu falei, não me comunicar, não sou bom em oratória, sou desorganizado, e toda vez que aparecer a oportunidade de você ser mais organizado, o normal é que você não seja. Toda vez que aparecer a oportunidade de você falar, o normal é que você não queira falar, porque aquilo está já na sua identidade, você já programou aquilo ali. E a sua identidade, isso é um insight poderoso, tá? A sua identidade, ela é um termostato dos seus resultados. E a primeira coisa que você precisa fazer é reprogramar quem você acredita que é. Tá? Olha como a coisa é complexa, mas é possível, tá, gente? Eu já fiz isso várias vezes e é por isso que eu falo sobre isso, que eu gosto de falar e de ensinar sobre isso. Então, você precisa reprogramar primeiro a sua identidade, porque senão, se você não reprogramar, amanhã, você diz, eu já vou ser organizado. Amanhã, você não já se torna uma pessoa organizada. Vamos fazer isso agora que eu vou explicar de uma forma mais literal, tá? Primeira coisa, eu gostaria que, ou quem está com o computador ligado, iPad, tablet, celular, papel e caneta, que eu considero mais importante, já disse isso outras vezes, porque nós conseguimos fixar melhor na nossa mente quando nós temos papel e caneta na mão, fica mais fácil. Pega esse papel e caneta, onde você for anotar, escreve 3 crenças limitantes que você tem sobre você mesmo dentro do contexto profissional. Como assim, Anderson? O que é crença limitante? Não se preocupe, teremos vídeo sobre isso, mas agora eu vou trazer uma explicação para que vocês possam entender para esse exercício. O que você vai anotar são frases que começam com eu sou ou eu não sou. Anderson, me traga exemplos. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que procrastina. Estou te dando exemplo de crenças limitantes. São crenças que limitam o seu potencial para alguma coisa, para alguma atividade, para desenvolvimento de uma mentalidade. Eu sou uma pessoa que procrastina. Eu sou uma pessoa desorganizada. Estou trazendo exemplos. Eu não sou criativo. Eu não sou bom com prazos. Eu sempre me atraso, tá? Tô dando exemplos. Agora você vai pausar esse vídeo aí, alguns segundos, ou 1 minuto, o tempo que você precisar, e anota. Anota e volta para cá. Volta para cá para a gente continuar, que eu espero, beleza? Agora que você anotou e você tem essas 3 crenças limitantes aí na sua frente, o segundo passo, meus amigos, é o seguinte: para cada crença limitante dessas que você anotou, você vai criar uma identidade alternativa.
Anderson, me explica melhor que eu não estou entendendo. Calma. Atenção, não adianta você ir para o extremo oposto disso aqui não, tá? Porque você não vai enganar o seu cérebro dessa forma. E o nosso papel aqui não é enganar, é reprogramar. Por exemplo, se você escreveu eu sou desorganizado, não adianta você tentar se convencer ou escrever do lado. Agora eu sou super organizado. Gente, o nosso cérebro, ele sabe que isso ainda não é uma verdade. Ainda não é, porque você não se torna de um momento para o outro. A fórmula, por exemplo, para essa situação é: eu estou me tornando alguém organizado. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que está aprendendo a me organizar. Vejam os exemplos. Ó, eu sou desorganizado vira a primeira frase. Se você escreveu eu sou desorganizado, esse eu sou desorganizado vai virar o quê? Eu estou me tornando alguém que valoriza e pratica a organização. Não adianta você botar eu sou já o super, hiper, mega organizado. Não vai colar. Dentro dos exemplos que nós falamos, por exemplo, eu não sou criativo. Você pode colocar, eu sou o tipo de pessoa que está desenvolvendo minha criatividade. Estou aprendendo, estou caminhando. Eu sou tímido. Bom, eu estou me tornando alguém mais confortável com as minhas interações sociais. Pô, antes agora tu foi muito prolixo, cara, meio... Tá. Eu sou tímido. Tá, eu estou tentando melhorar, eu estou me tornando alguém que desenvolve habilidades sociais. Eu estou me tornando alguém que inicialmente começou a se comunicar. E aí, gente, são várias situações aí que você pode colocar. Isso vai muito para dentro da realidade de cada um, tá? Mas o que eu quero que vocês façam é o seguinte: você percebe a diferença? Você não está mentindo para você. Você está reconhecendo que isso é um processo. É isso que eu quero trazer para vocês. E o processo, o cérebro aceita. Ele não aceita você dizer, cara, eu sou péssimo com finanças, e amanhã, cara, eu sou o melhor investidor. Não. Eu sou alguém que estou tentando melhorar em finanças. E esse processo, com o tempo, vai melhorando até você ser alguém que realmente é bom em finanças. E o terceiro passo, nós encerramos o segundo passo, vocês vão ver que no final os três vão fazer sentido. O terceiro passo, meus amigos, é todos os dias, qualquer hora do dia, você pode ler, você vai ler essas 3 novas identidades para você, aí em voz alta, no banheiro, ou então você vai fazer um exercício mental e ficar lembrando isso. E sempre que você se pegar pensando na versão antiga de você mesmo, naquela versão que eu sou desorganizado, eu sou tímido, eu não me comunico bem, você conscientemente vai substituir pela nova versão. Anderson, explica. Ó, se você identificou a sua crença limitante. Mudou a questão da identidade. Não é mais como... Você não se vê mais daquela forma. Você criou uma identidade alternativa, que não é o oposto. É uma alternativa ali, como se fosse um meio termo, um início do processo. E você vai pegar aquela identidade alternativa e essa é a que você vai colocar na sua cabeça. Ou você aplica esse processo e talvez algum de vocês acredite que isso não funciona. E funciona, tá? Funciona. Você acreditar que não funciona, mas funciona. Você pode simplesmente, se você não quer ficar lendo em voz alta, porque você achar que isso é uma bobagem, todos os dias, leia no seu caderno, dentro da sua cabeça, mas leia. Eu lhe garanto, sempre que você, toda vez que tem a oportunidade de se organizar, de ter uma situação de você precisa se organizar, ou de se comunicar, ao invés de você voltar seu pensamento lá para aquela versão antiga, você conscientemente vai começar a substituir pela nova, porque você vai lembrar, não, eu sou alguém que está no processo, tá? Quando eu comecei aqui, gente, no empreendedorismo digital, para criar conteúdo para o YouTube,
Spotify e também Instagram, enfim, lá no início era Instagram, e depois que nós criamos aqui o nosso canal do YouTube, já desde o ano passado. Quando eu comecei no empreendedorismo, nessa parte, minha crença era o seguinte: rapaz, eu sou promotor de justiça, eu não sou o cara do digital. E isso me travava bastante. Eu tinha determinadas travas sobre o que eu iria falar, sobre o que eu poderia falar. E eu tive que reprogramar minha mente e a minha identidade para que eu pudesse falar sobre o que eu estou falando. Eu meio que me julgava e me culpava, e eu também trazia para a minha cabeça assim: cara, eu sou promotor, sou do direito, tenho que falar sobre direito. Poxa vida, mas eu gosto de falar sobre desenvolvimento pessoal. E eu comecei a trabalhar a minha cabeça, inclusive fiz até terapia, conversei com amigos e coloquei na minha cabeça o seguinte: eu sou alguém que está aprendendo a construir um negócio no digital e aplicando a minha experiência profissional de uma maneira inovadora. Lá na frente, com certeza, isso vai influenciar muitas pessoas que têm como hobby falar sobre temas que trabalham um pouco do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça, e um pouco mais de 6 meses a minha identidade tinha mudado. E quando a identidade muda, meus amigos, as nossas ações mudam, os resultados mudam. Então isso é necessário. Você muda a identidade muda o seu comportamento, e o seu comportamento vai te trazer novos resultados. Então, ela é a primeira técnica. Parece simples, mas ela é uma técnica profundamente poderosa, tá, gente? Profundamente poderosa. Então, beleza. A técnica 1 você já tem. Agora vamos para a segunda, que ela complementa perfeitamente a primeira técnica, tá? Gente, fica no vídeo comigo, ok? Eu tenho certeza que ao final você não vai se arrepender do aprendizado que você vai ter aqui. Se você você nos acompanha aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha com amigos e familiares, pessoas que vocês acham que precisam desse conteúdo. Se você está assistindo esse vídeo e está nos conhecendo hoje, fica até o final. Se gostar, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber semanalmente os nossos vídeos aqui, a notificação dos nossos vídeos, tanto no YouTube como lá no Spotify, tá? Gente, a segunda técnica 2, ela é chamada de visualização estratégica. E a segunda técnica, ela diz o seguinte: antes que você pense, na verdade, quero dizer o seguinte: dentro dessa segunda técnica, sobre visualização estratégica, quando vi isso a primeira vez, primeiro que eu achei ridículo, sabe? Então, eu já adianto para você que antes que você pense que isso é meio que papo de coach motivacional, não é não, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Atletas de alto rendimento usam isso aqui. Cirurgiões usam isso aqui antes de operações complexas. Pilotos de avião treinam em simuladores, que nada mais é do que uma visualização, só que com tecnologia. Mas por quê? Porque quando você visualiza algo com detalhes, o seu cérebro ele começa a criar conexões neurais similares às que ele criaria se você realmente tivesse vivido aquela situação. Olha isso, ó. Ciência rápida para vocês aqui, porque tem estudos que mostram que quando você visualiza você fazendo um movimento, as mesmas áreas do cérebro se ativam como se você estivesse realmente fazendo aquele movimento naquela hora. Então você está literalmente treinando o seu cérebro. Mas a maioria das pessoas faz a visualização errada. Elas sentam, fecham os olhos, imagina elas sendo bem-sucedidas, felizes, ricas, ganhando na Mega Sena e pronto. E agora nós estamos no final do ano e tem um monte de gente visualizando isso, imaginando o que faria se ganhasse R$1 bilhão na Mega Sena. Eu já pensei desde ontem que eu penso nisso. Mas, gente, isso não funciona, tá? Sabe por quê? Porque, assim, algumas coisas, e eu não estou dizendo que a Mega Sena é isso, não, mas algumas coisas são fantasias e não uma verdadeira preparação.
Então, você precisa fazer uma visualização de maneira estratégica. E a visualização de maneira estratégica, ela é diferente, porque ela tem 3 componentes, tá? Ela tem 3 componentes. E o componente número 1, ele é o seguinte: processo, não só resultado. Ó, você não visualiza só você tendo sucesso. Você visualiza você fazendo o que precisa ser feito. Como assim, Anderson? Não adianta só você visualizar, por exemplo, você sendo promovido, você passando já no concurso público. Você visualiza você tendo aquela conversa difícil com seu chefe. Você visualiza você ali no trabalho do dia a dia. Você visualiza você apresentando resultados com confiança. Não adianta visualizar você já sendo um ótimo orador. Você visualiza você praticando, você lidando com o nervosismo de situações, porque às vezes o cara é muito bom visualizar, entrar já numa plateia e aí sua cabeça já vai para o final, para os aplausos. Tem gente que é assim. Você tem que visualizar coisas reais. Por exemplo, você se recuperando de um erro no meio de uma fala, quando você está numa palestra. Então, esse é o componente número 1. O componente número 2 é aquele onde você inclui obstáculos. Você não vai visualizar só o cenário perfeito, você vai visualizar os obstáculos. E você vai visualizar você superando os obstáculos. Se você vai fazer lá uma apresentação importante, você não visualiza tudo dando certo, como eu disse agora, e os aplausos chegando. Visualiza alguém te fazendo uma pergunta difícil. E aí você se visualiza respondendo com calma. E se a tecnologia falhar na hora? Isso acontece, hein, gente? Cansei de participar de palestra. Tá tudo perfeito, tudo testado, milhões de vezes, na hora falha. Você se preparou para isso? Você visualizou aquela situação? O que é que você ia fazer? O jogo de cintura que você ia ter? Porque se você visualiza é fácil, aconteceu, você já tira de letra aquele momento. Mas quando você não visualiza e é pego de surpresa, isso pode te gerar ansiedade, nervosismo, e aqui trava a mente, você não consegue continuar. Entendeu? Visualize, por exemplo, você esquecendo uma parte do que ia falar. Como você vai se recuperar disso? Qual o seu comportamento? Gente, quando nós fazemos isso, nós estamos preparando o nosso cérebro para o mundo real. Nós não estamos preparando o nosso cérebro para a fantasia. É para o mundo real. E aqui eu sigo com o componente 3, emoções e sensações. Você não só vê, você sente. Como seria, por exemplo, você estar naquela sala, sentir aquela confiança, ouvir uma resposta positiva, sentir aquela satisfação de ter feito bem. Quanto mais real for a sua experiência mental, mais forte é a sua reprogramação. Que você já está visualizando, testando as suas emoções e o seu momento e como você vai reagir. Isso também estimula mais o teu lado cognitivo e a criatividade. Tá, gente? Vamos lá. Eu queria só, nesse momento do vídeo, aproveitar para fazer uma parte bem prática com vocês. Tá? Bem prática. Eu vou tentar e vou guiar vocês aqui numa visualização estratégica mais rápida. E aí, eu peço que, se você está assistindo e está aqui comigo, se puder, feche os olhos. Tá? Se você está dirigindo, que às vezes o pessoal nos escuta no carro, a gente recebe a mensagem e não pode fechar os olhos, só nos acompanha aqui mentalmente, tá? Pensa aí numa situação profissional que você vai enfrentar em breve, tá? Ou porque você vai falar para o seu chefe para pedir o aumento ou a promoção, seja uma prova difícil que você vai fazer num concurso público ou numa seleção para algum outro cargo, ou mesmo mestrado, doutorado. Pense numa apresentação que você vai ter que pode definir o rumo da sua vida, ou numa reunião importantíssima aí que vai definir os rumos da sua empresa. Como eu disse, pode ser uma reunião, uma apresentação, uma conversa difícil, um projeto desafiador, tá? Pausa 2 segundos esse vídeo. Pausou. Agora, você visualiza você se preparando para essa situação. Vê você estudando, praticando, se organizando, sente lá dentro aquela determinação de fazer um bom trabalho. E aí você começa a visualizar o momento chegando. Você respira fundo, sente
frio na barriga. Se você estiver fazendo corretamente, até o frio na barriga você vai sentir, e é normal. Aí você vai se sentir preparado. Você vai sentir o frio na barriga antes e vai sentir no dia. E aí depois você vai se visualizar executando aquilo. É a reunião, é a palestra, é a prova. Você vai se visualizar falando com clareza, lidando com imprevistos com calma, mantendo a compostura. E aí você visualiza você saindo daquela situação satisfeito. Mas não porque foi perfeito, mas porque você deu o seu melhor. E você cresceu, você provou para si mesmo que você é capaz. Agora, pode abrir os olhos. Isso que você acabou de fazer é uma reprogramação neural em tempo real. Isso aqui foi só um teste para vocês, tá, gente? E aí você pode fazer isso aí todos os dias, 5 minutos por dia, na sua casa pela manhã. Visualize lá você executando, você superando desafios, você crescendo, você passando pelo processo, tá? Eu, Anderson, faço muito isso antes, às vezes, de uma palestra. Já fiz muito antes de júri. Já fiz muito antes de gravar um vídeo importante, não que todos não sejam, todos são, mas às vezes tem uma aula mais complexa, uma aula ao vivo. Então, assim, toda vez que tem que tomar uma decisão grande, eu me visualizo. Então, não é uma garantia que vai dar certo, é claro, mas assim, você se prepara mentalmente de uma forma mais profunda. Beleza, gente? Então, técnica 1, técnica 2 você já tem. Agora nós vamos para a terceira e última, e essa aqui vai juntar tudo. Nós já estamos aqui com 26 minutos de vídeo aproximadamente, e eu peço a paciência de vocês para ficar até o final, para nós terminarmos a última técnica, que essa vai fechar, e aí vai ser seu material de estudo aí nos próximos dias, tá? Gente, essa terceira técnica eu chamo ela de ancoragem de evidências. E essa técnica, ela é a que mais transforma, porque ela resolve lá um problema fundamental. Você pode reprogramar sua identidade, como foi a primeira, você pode visualizar como foi a segunda, mas se você não tem evidências de que está dando certo, o seu cérebro não compra a ideia. É tipo você tentando se convencer de que é rico enquanto está endividado, né, meu amigo? O seu cérebro olha para a realidade e vai dizer, não, cara, nós não somos ricos, não adianta falar isso para mim porque não vai colar. Então, nós precisamos criar evidências dessa situação. Pequenas provas de que você realmente está mudando. E aqui funciona assim. Todo dia, você vai anotar lá 3 evidências de que você está se tornando a pessoa que você quer ser. Mas não pode ser qualquer coisa não, tá, gente? Tem que seguir uma regrinha. Vamos lá. Vou dar o exemplo para vocês. A evidência, ela tem que ser uma ação, não um resultado. Por exemplo, hoje eu fui promovido. Gente, isso é resultado, não é evidência. Hoje eu me senti confiante, isso é sentimento, é algo mais passivo. Hoje eu tive sorte, isso é externo. Vou te dar os exemplos certos. Hoje eu acordei 15 minutos mais cedo e planejei meu dia. Ação, identidade de uma pessoa organizada. Hoje eu pedi feedback para o meu chefe sobre a minha apresentação. Ação, identidade de uma pessoa que busca crescimento. Hoje me bateu vontade de procrastinar. Eu fiz só os primeiros 5 minutos da tarefa. Ação, identidade de pessoa disciplinada. Anderson, por que isso funciona? Gente, porque isso é ciência. O seu cérebro, ele está sempre procurando evidências para confirmar quem você é. Se você se vê como procrastinador, ele vai focar nas vezes que você procrastinou e vai ignorar todas as vezes que você foi produtivo. Aqui é você virando o jogo, meu amigo. E quando você conscientemente começa a anotar evidências de mudança, pequenas coisas, gente. Eu faço isso no meu, nas notas no meu celular. Quando eu identifico, ao longo do meu dia, você vai passar o dia pensando, não, eu tenho que anotar evidência. Não, vai acontecer naturalmente no decorrer do seu dia, mas você para e anota. Olha, hoje eu fiz isso, por exemplo, eu acordei mais cedo, eu planejei meu dia, eu fiz tudo dentro do cronograma ajustado, e hoje eu me comuniquei melhor com as pessoas, eu percebi que a minha fala foi melhor, não gaguejei, e isso você vai anotando pequenas coisas.
Porque quanto mais evidências você vai acumulando, mais o seu cérebro aceita aquela nova identidade. Então imagina aí, 3 evidências por dia, em 30 dias são 90, em 3 meses são quase 300. E o seu cérebro não consegue ignorar 300 provas. Então pega um caderno, bloco de nota aí do celular, o que for, todo dia, de preferência, claro, no final do dia, porque você teve aquelas evidências ao longo do dia, ou então na hora, para não esquecer, tá? 3 evidências que você está se tornando a sua nova identidade. E essa nova identidade, ela é só sua, é aquela pessoa que você quer se tornar, tá? Quando eu estava desenvolvendo mais disciplina, lá atrás, quando eu comecei a estudar para concurso, eu anotava, sabe? Dia 1 eu acordei, eu colocava assim, montei o cronograma, embora eu saiba que cronograma a gente monta antes. Mas aí foi, dia 2 eu planejei o estudo do dia, né? Dia 3 e fui. Desliguei o celular durante 2 horas para trabalhar focado, para estudar focado. E aí fui lá, dia 5, mesmo cansado, eu fiz as questões que eu tinha que fazer. Bati minha meta do dia. Hoje eu coloco, mesmo cansado, eu gravei o vídeo que eu tinha planejado. Nada de gigante, mas cada evidência fortalece a identidade que você quer criar, seja de uma pessoa disciplinada, seja de alguém que precisa melhorar na sua comunicação, oratória, dentre outras situações, tá? Gente, e aí eu vou ser sincero com vocês, tem dia que vai ser difícil achar essas 3 evidências, mas tudo bem, você procura mais. Às vezes elas são muito pequenas. Hoje, por exemplo, eu respirei fundo antes de responder um e-mail. Isso é uma evidência de uma inteligência emocional. Olha aí, um exemplo, tá? Hoje eu respirei fundo para não responder aquela pessoa do jeito que ela merecia. Estou constatando mais uma evidência de que eu estou desenvolvendo minha inteligência emocional. Com o tempo, meus amigos, vocês vão ver que as coisas vão mudando. E aí, óbvio que durante esse processo, se você, por exemplo, quer se tornar alguém mais organizado, produtivo, se você puder ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto, se você quer desenvolver hábitos melhores, estude sobre o assunto, se você quer se tornar um comunicador, ter uma oratória melhor, você também estuda nesses assuntos, porque à medida que você vai adquirindo conhecimento sobre um ponto que influencia na sua identidade e ainda trabalhando, a sua mente vai mudar. Ela vai mudar de uma forma que você nem vai perceber. Você já vai estar agindo como se fosse. E porque quando você junta aqui as 3 técnicas, mais o estudo e a busca por conhecimento, ou seja, buscar palestras, vídeos aqui no próprio YouTube, livros sobre aquele assunto, sobre aquela identidade que você quer assumir, isso vai fortalecendo e aí a mágica, ela acontece. E eu posso dizer, porque isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Tá? Então, recapitulando aqui as 3 técnicas para a gente fechar. Reprogramação de identidade, beleza? Você redefine quem você está se tornando. 2, visualização estratégica. Você treina seu cérebro para o sucesso real. Não é fantasia, tá, gente? 3, ancoragem de evidências. Você vai começar a criar provas diárias de que você realmente está mudando, tá? E aqui, gente, o sistema está completo, tá? As 3 técnicas. De manhã, você lê lá as suas novas identidades em voz alta, lembra do exercício? 30 segundos. Faz 5 minutos aí de visualização estratégica. Não vai tomar nada do seu dia. Isso é muito pouco. Durante o dia, você vai agir conscientemente de que você está construindo aquelas evidências. E aí você pode construir durante o dia, senão você anota essas evidências à noite. Vai parecer estranho no começo? Vai. Seu cérebro vai resistir? Também vai. Vai esquecer? Em alguns dias você vai esquecer? Muito provavelmente. Mas se você fizer isso consistentemente lá pelos 30 dias, só 30 dias, você já vai sentir a diferença.
Porque, como eu disse, em 90, as pessoas ao redor vão notar. Em 90 dias, as pessoas ao redor já vão notar. Em 6 meses, você vai olhar para trás, você não vai nem acreditar em quem você era e em quem você se tornou. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você vai fazer? Ou você vai assistir esse vídeo, vai achar interessante e decidiu não fazer nada, tá? Desafio para cada um de vocês começa hoje, tá? Então já começa, pega o papel, caneta, escreve aí suas 3 novas identidades, já faz isso logo antes de dormir e amanhã de manhã já faz aí teus 5 minutos de visualização, tá, gente? E um compromisso aqui com vocês. Se você aceitar esse desafio, você vai comentar embaixo aqui no nosso vídeo: aceito o desafio de 30 dias. E aí eu vou responder cada um de vocês. Cada um de vocês. E daqui a 30 dias, você volta aqui e aí me conta o que mudou na sua vida e se realmente isso fez sentido para você. E olha, se você quiser aprofundar ainda mais nisso aqui, se você quiser ter um sistema completo, com exercícios guiados, atividades práticas e uma estrutura para todas as áreas da sua vida profissional, tudo isso está disponível no Além do Diploma. É uma plataforma onde eu criei trilhas específicas, dentre elas mudança de mentalidade, sobre o que nós estamos falando agora, hábitos, disciplina, inteligência emocional, produtividade, tudo que nós estamos falando aqui, mas com muito mais conteúdo e muito mais conteúdo e muito mais profundidade, tá, gente? O link está na descrição do vídeo. E não se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos continuar construindo sobre essa base que nós tratamos aqui, tá? Então, já no próximo vídeo eu vou falar sobre organização e planejamento, tá? Porque não adianta você ter uma mentalidade certa se você não tem um sistema claro de execução. Para finalizar, lembre de uma coisa: sua mente, ela é programável. Você não é refém dos padrões antigos, tá? Você não é. Você pode criar novos padrões, você pode se reprogramar. E quando você faz isso, os resultados extraordinários se tornam inevitáveis na sua vida. Um abraço forte, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Foi muito bom estar com vocês em mais um vídeo aqui no nosso canal, no YouTube e no Instagram. Grande abraço. Até o próximo encontro.